Boa noite. Sejam bem-vindos. É com alegria que a gente recebe a todos nessa casa de oração, nessa casa espírita, para que a gente se junte em torno da espiritualidade que cuida dessa casa, em torno dos nossos mentores que cuidam cada um de nós, para que a gente possa refazer as energias, equilibrar a sintonia, né, a vibração, e é para isso que os espíritos estão aqui, para nos auxiliar, para que a gente se abasteça dessa energia para toda semana, né? É importante sempre lembrar que a forma de manter esse copo sempre cheio, da boa vibração, da boa sintonia, é através da prece. A prece diária, a prece que cuida da nossa psicosfera, que nos mantém afastados das complicações, e os espíritos estão sempre à nossa disposição para nos atender, para nos orientar, mas eles só o fazem se a gente pedir. Então essa prece é para isso, para que a gente peça auxílio aos espíritos, para que a gente possa tocar o nosso barquinho com paz e tranquilidade, né? Então, para começar essa sintonia, peço para desligar os obsessores eletrônicos. Não deixa nem no modo avião, não, desliga mesmo, que agora a gente vai se conectar com a espiritualidade, para que a gente fique mais aberto para receber toda essa energia que nós viemos buscar aqui nessa casa, e espero que todos nós possamos sair daqui melhor que chegamos. A Clélia vai fazer a leitura inicial. Hoje, a espiritualidade sempre indica o que a gente tem que ler, né? O tema, porque a gente abre assim bem... Hoje falar sobre a culpa, que é um sentimento que nós temos e que tanto mal traz a gente, né? O livro Reflexões, da Marcia Mackenzie, é psicografado por ela e é aprendido aqui no Abrigo, tá? Aqui no GEL. Então, quem quiser depois adquirir, é bom, que tem várias mensagens ótimas aqui. A culpa traz a dor da alma e uma tristeza profunda. Precisamos aprender a entender que só fazemos o que está dentro de nossas possibilidades, em determinado momento. Temos que aprender a lidar com nossas limitações e, principalmente, ter compaixão com nós mesmos e com o nosso próximo, entendendo que cada um tem seu caminho e está num estágio diferente. Todos temos sentimentos a serem trabalhados. Não podemos esperar e muito menos exigir que todos tenham a mesma visão. Nada acontece antes da hora. Tudo tem seu tempo certo. Como a borboleta que tem a hora certa de sair do casulo, temos também nosso momento de desabrochar. E aí surge a nossa clareza, a nossa visão se expande e conseguimos compreender a vida. E aí surge o poder curativo do abraço, do carinho, da atenção, atitudes poderosas capazes de dissolver qualquer culpa. Quantos problemas poderiam ser dissolvidos só com um pouco de carinho, e com um abraço que acolhe e conforta a todos? Precisamos entender que apenas aquilo que cultivamos em nosso interior levaremos para o verdadeiro lar quando retornarmos. Tudo mais que ficará aqui nos foi oferecido como ferramenta de aprendizagem. E nada melhor do que um abraço apertado de despedida e outro de acolhida. São dois lados onde teremos que conviver, mas a mesma carência de amor, carinho e compreensão. Assim seja. Abençoe, Divina Senhora. Abençoe com as sagradas contas do seu rosário a nossa saúde, nossa cabeça, nossos planos, nossos sonhos. Ilumine a fé, os caminhos, a esperança e os nossos lares. Abençoe e proteja, sob seu sagrado manto de amor, todos do nosso planeta. Agora, então, pedimos licença a Jesus, nosso Mestre, nossa Mãe Maria Santíssima, Francisco de Assis, o patrono dessa casa, aos nossos mentores, os mentores dessa casa, pedimos licença que possamos dar início à reunião de hoje. Obrigada, graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos recebendo nosso irmão Eugênio, que já é tarefeiro da casa, e devemos prestigiar com seus estudos arrependimento e reparação, é o caminho para a evolução espiritual. Então vamos prestar bastante atenção. Obrigado. Meus irmãos, boa noite.
irmãos e irmãs dos dois lados da vida. O nosso tema entrou em sintonia, e nada é ao acaso, a página lida pela nossa irmã Clélia sobre culpa. Uma parte aqui nós vamos falar sobre culpa, e quando a culpa adoece no remorso, aí vamos ver todas as questões, ou algumas das questões desse desequilíbrio que acontece em nós. Mas vamos deixar para o momento presente. Hoje, arrependimento e reparação, engraçado, hoje é dia de comemoração dos namorados, né? E como existe arrependimentos e reparações no sentido do relacionamento, né? Não obrigatoriamente no sentido aqui que nós estamos fazendo. Porque uma das coisas que nos faz estar nas encarnações, e cada uma delas, como todos nós hoje nesta, é justamente quando, no auge dos nossos arrependimentos, pedimos e pedimos e pedimos a oportunidade de vir e reparar. Porque não basta se arrepender e cultivar uma culpa das coisas que fez. Isso não gera bem nenhum, nem a quem sofreu, ou que porventura, intencionalmente ou não, nós possamos ter feito, e a nós próprios não traz nenhum bem. O bem real sempre é o da reparação, né? Não a reparação só verbal, com aquele me desculpe, né? Que às vezes vem pela palavra, pelo significado do que... Mas, na verdade, nem sempre o coração está junto, né? Nem pedir, me perdoa, e nem sempre o perdão sai do coração de quem o dá, ou é recebido, a não ser como às vezes uma estratégia de sobrevivência social e do nosso ego, né? Então é interessante esse tema, arrependimento e reparação. Eu vou ler um trechinho do Evangelho, segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: a lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofre a consequência do que praticou, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Atinge mais especialmente aquelas que trazem prejuízo à sociedade, e não aquelas que só prejudicam aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, por isso, não deixe impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma única falta, quão leve que seja, nenhuma única infração à sua lei, as leis divinas, que não tenha inevitavelmente consequências mais ou menos deploráveis para os seus responsáveis. Segue-se que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que cometeu. Os sofrimentos, consequência disso, são para ele uma advertência de que fez algum mal. Dão-lhe experiência, fazem-no sentir a diferença do bem e do mal e a necessidade de se aprimorar para evitar, no futuro, o que foi para ele uma fonte de desgostos, sem o que não teria nenhum motivo de se emendar, ou de emendar-se, melhor dizendo. Confiando em sua impunidade, retardaria seu adiantamento e, por consequência, sua felicidade futura. Aqui estamos pensando na existência, na nossa vida eterna, nas faltas como um todo. Ao dizer mesmo que a lei humana, ela consegue punir, ou tem intenção de punir, tudo aquilo que prejudica a sociedade, nós todos somos, mesmo que inexperientes, crianças imaturas, no sentido espiritual, mas nós sabemos que, infelizmente, as nossas leis nem abarcam a quantidade de coisas inadequadas que nós fazemos para a sociedade, e sabemos que, infelizmente, nossos processos humanos não conseguem punir, no sentido de uma reparação adequada, aqueles que as cometem. Por isso temos tantos desequilíbrios sociais em torno de nós.
Mas a doutrina espírita, ao nos esclarecer, nos exige mais, transcendendo os limites da lei protocolar humana e nos orientando e estimulando a olharmos além dos limites da legislação judicial da Terra e para muito mais além dos inúmeros estratagemas do nosso progresso intelectual perante o inevitável, embora por vezes tardio, progresso moral. Aí já olhando essas nossas questões, nós sabemos que pela lei do progresso, lei de vida do progresso, o primeiro progresso que se faz naturalmente na caminhada humana é o progresso intelectual. E que o moral vem num outro processo muito mais longo. E enquanto ele não chega, às vezes o nosso progresso moral, intelectual, nos facilita fazer coisas ainda piores do que se não tivéssemos o progresso intelectual. Porque na ausência do moral, eu vou usar um termo mais natural, os espertos têm a ilusão de que levam vantagem. Em termos de mundo físico, muitas vezes assim o é. Mas, quando passamos daqui para o outro lado, a nossa verdadeira vida, as coisas mudam um pouco de figura. E é por isso que a gente vem tantas vezes aqui. Mas até por experiência com as nossas crianças, etariamente falando, que todos, repito, somos crianças ainda muito imaturas espiritualmente, mas com as nossas crianças nós sabemos o seguinte: não é o castigo no sentido da dor, né? É aquele que faz com que a criança reflita de alguma vez, né, sobre aquilo que fez, que faz com que ela tenha uma chance maior em favor dela própria de se emendar. Na adolescência a mesma coisa, né? E na nossa caminhada tenho certeza que muitos de vocês, não posso me dar o direito de falar todos, mas muitos de vocês, mas certamente eu, muitas vezes ao final do dia, quando busco seguir a receita dada por Santo Agostinho, na resposta à pergunta 919A do Livro dos Espíritos, que ele faz aquela revisão diária, né? Do que fez, do que não fez, de aquele prejudicou, de que não prejudicou. Tem um roteirozinho ali muito interessante que a gente pode seguir. Quando ele faz isso, que no coach também se faz, no chamado diário de bordo, né? Interessante, que a gente vê as metas que cumpriu, as metas que não conseguiu cumprir, se houve prejuízo, pedimos um perdão no sentido de revisão e etc e tal. Isso nos ajuda bastante, e toda vez que eu faço isso, eu vou me permitir dizer, eu vi que ainda piso muito em bolas, né? Para não dizer que enfio o pé da jaca, né? E aí o que vai diminuindo com o tempo, com o estudo, mas principalmente com a predisposição de mudar, é que cada vez há um espaço menor entre a pisada e a consciência que pisou. E cada vez há uma disposição maior de buscar uma forma de reparar, direto ou indiretamente, o feito. É por isso que é bom a gente lembrar uma frasezinha do Chico Xavier, que diz o seguinte: somos livres, o livre-arbítrio, para decidir sobre nossos atos. Nós somos livres. A gente gosta de terceirizar, porque fulana, porque ciclano, porque ele fez, porque ela não fez, porque ele falou assim comigo. Mas, na verdade, nós podemos lidar com tudo isso, se conseguirmos avançar um pouco, tirando a responsabilidade do outro sobre o que ele está fazendo. Por ele, diante da consciência dele, com ajuda ou sem ajuda, um dia ele vai despertar. Agora, o que eu faço com aquilo que ele me fez, a forma como eu retruco, isso é de minha responsabilidade. Não é ele que vai ter que responder, sou eu. Então, somos livres para decidir sobre nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Lei de causa e efeito, né? E para nos ajudar um pouco a refletir mais, vamos ver o que é falado no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, onde falam nas penalidades e prazeres futuros, em seu subitem expiações e arrependimentos, questões 990, 991, 992. Olha o que diz a 990.
O arrependimento se dá na vida física ou na espiritual? E os benfeitores espirituais nos respondem: na vida espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Depende de todo um processo educacional, mas mesmo que não seja um processo educacional no sentido de instituições sistemáticas, ele começa na melhor instituição assistemática de educação, que é o lar, é o espaço. E aí também nós não podemos nos desculpar, porque a gente aprende de duas maneiras: pelo bom exemplo ou até pelo mau exemplo, quando em nossa consciência nós conseguimos despertar. Eu me lembro que uma vez, falando sobre que, familiarmente ali do grupo familiar, sobre questões de palavreados de baixo calão, palavrões, me disseram: mas você resiste tanto em dizer um? Aí eu digo: é porque eu vi pessoas muito fora de controle durante a minha infância dizendo vários, e vi outras tantas pessoas sofrendo por aquilo que ouviam. Então eu passei a ter um cuidado de usar palavreados de baixo calão. Uma vez ou outra, numa piada, numa coisa assim, a gente brinca. Mas usar como injúria, como, né? É realmente uma coisa que magoa muito quem ouve e quem está sendo injuriado. Mas então na vida corporal nós podemos já despertar, mas certamente na espiritual. Na pergunta 991, olha o que nos é dito. É perguntado por Kardec: que consequência produz o arrependimento na vida espiritual? E eles respondem, os benfeitores espirituais: desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. Eu estou olhando para ver se eu consigo intuitivamente descobrir alguém aqui que veio obrigado aqui para baixo. Mas não estou sendo sensibilizado por ninguém. Mal ou bem, nós estivemos naquela fila pedindo: deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir, eu quero resolver, eu quero resolver. A gente veio. Alguns têm uma encarnação compulsória, a gente já ouviu falar nisso, né? Ou seja, não quer vir, mas acaba que vem. E não tem jeito de não vir, né? Mas muitos de nós, a grande maioria, infinita maioria, fica numa fila, provavelmente, pelo que dizem os benfeitores espirituais, bem maior do que aquelas que a gente enfrenta nos processos de saúde pública. Não vou, então, já sabe que é uma fila imensa, né? Uma coisa bem maior. Eles dizem o seguinte: desejar ao arrependido uma nova encarnação para se purificar. Aí completa: o espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz. E por isso aspira uma nova existência em que possa expiar suas faltas. E eles pedem aqui que a gente dê uma olhada na 332 e na 975. Eu fui lá. Aí olha só, a 332. O espírito pode antecipar ou retardar o momento de sua encarnação? Pode antecipá-lo, solicitando em suas preces. A gente fica lá pedindo que Deus me livre. Já ouviu hoje, muito bem, por sinal, a importância da prece em nossas vidas, deste lado ou do outro, nossa vida eterna. Pode também retardá-la, mas não o fazem imprudentemente. Ele sofre como quem recua diante do remédio salutar que pode curá-lo. E a gente, quando tem a oportunidade de ouvir os espíritos, inclusive muito bem preparados, né? Mas que ainda estão no caminho transviado do outro lado, quando a gente começa a dialogar com eles, conscientizar, doutrinar, o nome que quiserem dar, a gente consegue entrar na sintonia da conversa com eles, para começar por estarem ali de alguma forma, por mais que digam que não, que vieram perturbar, que vieram acabar com a gente, é porque em algum momento a consciência deles, mesmo que não totalmente consciente, olha o jogo de palavras, pediu. E alguém por eles está pedindo e eles ali estão com a oportunidade. Se nós repararmos bem, gostaria que, com um trabalho de autopesquisa, cada um pensasse nas vezes em que nós temos pensamentos nem totalmente assim, às vezes na consciência da gente, mas
pedindo uma oportunidade de voltar no tempo. A 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo. Sim, é o que faz seu suplício. Sofre porque todo mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo bem que poderia ter feito e não fez, e de pelo mal que resulta do bem que deixou de fazer. O espírito, fora da matéria, pode ver o que causa o seu afastamento da felicidade. Nós também podemos, quando limpamos os canais através da oração, né? Quando estamos bem intencionados, embora repletos ainda de dificuldades, nosso proceder, eles se compadecem, ou seja, quando o discípulo está pronto, de alguma maneira o mestre aparece, não é o que é dito? Então, sempre aparece alguém, direto ou indiretamente, para nos dar a oportunidade. É como se a prece nos ajuda a limpar nossos canais de comunicação, né? E mostra sempre uma abertura. Na questão 992, Kardec insiste, e o arrependimento ainda na vida física, seria, né, vamos aproveitar, né? Nós estamos aqui. Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência aponta o erro e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. A hora que a gente se volta para a nossa consciência, é como se a víssemos em nossa frente através de um espelho, interiormente, né? A imagem sempre sobra. Eu me lembro de uma experiência interessantíssima, num trabalho de dinâmica de final de semana, que no final, no encerramento, foi muito interessante essa experiência. Se apagaram as luzes, como se faz aqui, né? Processo natural. Se entregou uma vela na mão de cada um, com um papelzinho para um espinho, né? E a proposta do orientador era o seguinte, ia passando de um em um, pense assim, você só tem 5 minutos de vida. O que você faria? Ou o que você, né? Você só tem isso, o que você faria? E como acontece em 99% na hora do desenlace, fora situações muito especiais, a pessoa olha para aquilo, a consciência aflora aquilo que precisa fazer. Experiências interessantíssimas lá, até porque nós éramos um grupo extremamente misto, tinha o chefe maior, tinha o chefe menor, e a gente olhava para aquela pessoa, né, no dia a dia, e não tinha ideia quando ela colocou para fora aquilo que estava lá, que às vezes era desse tamaninho para mim, mas para ela era um peso impressionante. Bom, a valorização do presente oportunidade de vida no processo reeducativo que nos é misericordiamente oferecido pelo bondoso e justo Criador é agora. Ainda estamos aqui. Vamos procurar limpar a nossa barra, porque a nossa consciência não vai nos aliviar do outro lado. Não são eles, somos nós próprios, despertos para tudo aquilo que poderíamos fazer e não fizemos. E o Evangelho lembra uma coisa que eu gosto sempre de lembrar e procuro não esquecer, que não basta uma virtude passiva, eu não faço mal a ninguém. A virtude precisa ser ativa. Qual é o bem que eu faço a alguém? E quantas vezes, numa roda de maledicência, né? As pessoas estão ali naquela coisa, se fala alguma coisa de alguém, outro fala, e você às vezes se omite, apenas dá uma palavra, jeitosa ou não, né? Que provavelmente vão ouvir alguma coisa parecida. Eu vou usar a melhor palavra que eu lembro agora. Você sempre botando panos quentes. Eu adquiri umas coisas no coach interessantes, que eu digo assim, não estou gostando de panos quentes. Eu estou ressignificando a percepção de vocês. Eu estou olhando para o outro lado. Por que não pode ser essa possibilidade? Por quê?
E aí, uma lembrança interessante, que essa toca a todos nós certamente, no livro Minutos com Chico Xavier, psicografado por José Carlos de Luca, diz o seguinte: o lar, bem como outros contextos sociais, a nós propiciado em cada uma das oportunidades encarnatórias, são os palcos de muitos reencontros. Não é ao acaso que aquela pessoa está com você, ou que você encontrou com aquela pessoa. Aquele chefe magnífico que todos amam, não é ao acaso que ele está contigo. Aquele colega de trabalho, aquele filho mais difícil, aquela esposa maravilhosa, aquele marido mala. Não é ao acaso. Aquela criança que não nos deixa dormir, porque tem a essa e tem a outra que senta no nosso colo. Nada é por acaso. E o desconforto, principalmente, é uma lembrança de que alguma coisa ali precisa ser observada e provavelmente reparada na relação. Reencontros de almas abnegadas que nos foram amigas benfeitoras em outras épocas. Reencontros também de almas cuja convivência se revela difícil porque restaram conflitos de outros tempos, pedindo solução no presente. No lar, na sociedade, na casa espiritual, não é diferente, não é? Aonde estão as pessoas. A reencarnação nos possibilita fortalecer os laços de amizade, já iniciados em vidas anteriores, e desatar os nós de ódios e mágoas que vieram do nosso passado espiritual. Portanto, aproveitemos a experiência nesta nova oportunidade existencial para desfazer essas antigas marcas de desamor. Isso somente ocorrerá se trabalharmos pela felicidade de todos, fazendo o melhor ao nosso alcance. O melhor. E aí falamos de arrependimento. Conceitualmente, o que é o arrependimento? Pesar ou lamentação pelo mal cometido. Você tem, de alguma maneira, a consciência diz que você ali tu fez alguma coisa de mal. De acordo com a Bíblia, significa conversão, tanto espiritual bem como intelectual. Mudança de direção e mente, mudança de atitude, geralmente conotando uma evolução. Toda vez que a gente realmente, de sinceridade, você se arrepende de alguma coisa que você fez, não estou pensando só em coisas horríveis, não. A gente pensa arrependido, matando alguém, fazendo alguma coisa, mas a gente mata de tantas maneiras, a gente enterra tantas facas nos corações das pessoas, a gente atormenta tantas mentes com nossos procederes. São 3 os traços que caracterizam o arrependimento: desejo de melhora, sentimento de culpa, esforço de superação. Isso está no livro Mereça Ser Feliz, inspirado pela irmã Cidufo. Desejo de melhora expressa-se através da necessidade de reconhecer a própria penúria moral, assumi-la livremente em razão do idealismo nobre que nos inspira a doutrina espírita. Conhece-te a ti mesmo. Quando a gente vai se conhecendo, a gente vai aumentando a nossa consciência sobre aquilo que a gente fez inadequado, a gente quer melhorar, não é? A gente vai sabendo a lei do Pai, mesmo que a gente não consiga, já é bom, é o primeiro indício, a gente querer se melhorar. Importante não confundir desejo de melhora por uma angústia pela melhora. Ai, meu Deus do céu, aí o cara se joga no chão. Para evitar isso, no nosso mundo íntimo, devemos buscar harmonizar 3 fatores. O que gostaríamos de melhorar? O que devemos melhorar? O que conseguimos melhorar? O que gostaríamos de melhorar? Se eu for ficar falando, eu vou falar a noite toda, porque o que eu tenho é coisa para melhorar. Agora, o que eu... No momento eu devo, imediato, qual é a prioridade? Relação de prioridade. E daquilo o que eu consigo. Outro ponto importante nesse processo de autoeducação é a postura de aprendiz. Nós já falamos isso aqui em outra oportunidade.
porque eu quero me melhorar, mas se eu achar que eu não tenho nada para aprender, que eu já tenho as respostas todas, desconfie desse seu desejo de melhorar. Porque quem quer se melhorar, nem sempre tem todas as respostas. Mas na medida que você começa a caminhar, eles vão te ajudando a andar. E você vai descobrindo. Eu queria lembrar um postulado de Einstein, que eu já falei aqui em outra oportunidade, que eu gosto muito, né? Einstein dizia o seguinte: a maior insanidade humana é fazer as coisas todo dia da mesma maneira, esperando resultados diferentes. Ah, não, hoje eu vou conversar de novo com ele vai me ouvir. Ele e meu filho, por exemplo, minha filha. Ou vou conversar com ela, hoje eu tenho certeza que ela vai me ouvir. Eu chego lá, conversar aqui do mesmo jeito, tenho com as mesmas coisas, não coloco numa posição de aprendiz. Quem sabe, há uma possibilidade que, embora com esses anos todos em cima, cheio de coisa no arquivo lá, só de papelzinho escrito isso e aquilo, fez isso, fez aquilo, chamou de... Quem sabe aquela criança, às vezes o espírito mais amadurecido do que você, embora ainda com a linguagem própria da faixa etária nessa encarnação, quem sabe aquela criança, aquele adolescente tem coisas para te dizer que, do jeito dele, que você talvez precisasse ouvir. Quando eu escuto meus filhos falarem algumas coisas para mim, conversando e tudo, eu fico assim, pô, esse cara já andou mais do que eu. E certamente talvez tenha andado. Não dessa, porque veio com meu filho, mas com minha filha. Segundo ponto, desejo de melhora. É doloroso o encontro com as sombras interiores. Puxa vida, feio a beça, a gente fica nervoso. Queremos sinceramente nos ver livre delas. Aí vem aquela angústia toda. É um desafio de proporções sacrificiais. Sacrificiais. Porque eu tenho que sacrificar meu orgulho, minha vaidade. Eu sou o pai. Eu é que sustento. Se não fosse por mim, você estava lá. Bobagens como essa que a gente diz, todas elas ridículas. Se pensar bem, é ridículo. Eu queria me valer de uma coisa que eu tenho obrigação ou responsabilidade de fazer pelo papel social que eu estou, como se aquilo me desse o direito de tirar do outro alguns direitos, algumas decisões, alguma forma diferente de olhar as coisas. Quando é no encontro de lá para cá, que a gente pode encontrar alguma coisa que, quem sabe, ambos temos a aprender. Um a ouvir, o outro a aprender a falar. Não é? Sacrificiais por quê? Sacrificar nossas manifestações orgulhosas. Embora doloroso muitas vezes, é indispensável buscarmos um encontro, acolher sem julgamentos as nossas sombras. Linguagem junguiana, né? No conhece-se a ti mesmo. A renovação espiritual e serviço constante e na situação que estivermos nos ajuda muitas vezes a melhorar. É interessante, aqui no Laje mesmo, quando a gente vem prestar uma colaboração ou outra, eu vejo pessoas, embora já de bastante idade e de um caminho bem mais simples, naquelas pequenas coisas que dizem, pequenas, no sentido só, entre aspas, te dão uma lição de vida incrível às vezes. Não estão com nenhum objetivo não, mas vão dizendo, você vai aprendendo com eles. O próprio sofrimento te faz aprender. Quando você vê que reclama de tudo e tanta coisa, e tem tanta gente com mais coisas a reclamar, e como bem é colocado, não reclamam. Hoje mesmo eu ouvi em outra casa espiritual, uma troca de experiência, uma pessoa lembrando, nas visitas fraternas que a gente fazia, nas orações, que chegava numa casa humilde, a casa cheia de dificuldades, e chegava e perguntava assim para a pessoa, e aí, como é que a senhora está? E ela dizia, estou bem, não sei o que, o sorriso sempre alegre, aquela coisa toda, cheio de problemas.
materiais e físicos. E lembrando uma outra casa que o grupo também frequentava, que chegava lá, a pessoa estava sempre se preparando, ela ainda citou o Bob's, eu quase não lembrava mais o que é Bob's, mas o pessoal lá usava. Aí falou do Bob's, isso e aquilo, aquela coisa toda, e cheio de conforto, e chegava lá a pessoa, como é que a senhora está? Ah, não estou bem, não sei o quê, não sei o quê. Fulana, traz um cafezinho pra gente. Ah, mas a vida está tudo, não sei o quê, não sei o quê. Sentimento de culpa é o segundo ponto. Em nosso estágio de aperfeiçoamento espiritual, podemos tomá-lo como um fator de impulsão, não uma desculpa constante e para nos emoldurar a testa. Para a melhora, desde que atentos às suas camuflagens e nuances versáteis e não positivas. Por exemplo, olha as nuances, sentimento de culpa. Dentre essas podemos destacar a autopunição no sentimento de desmerecimento. Ah, eu sou uma pessoa, não resolve nada, resolve ir lá e consertar. Mas não, eu fiz mesmo, eu maltratei tanto ela. Peça desculpa. Ah, mas já foi. Melhor ainda, está te ouvindo melhor. Realmente deixa a tua consciência subir. Olhe. Nós sabemos, nós estamos nessa área, que vão ouvir, até porque quem levou, às vezes ainda está preso também num sentimento de mágoa. Então libere, se libere e libere o outro. E por aí vai. Olha só, nas posturas de vítima da vida, eu sou mesmo um coitado, uma coitada. Lembra do Bob's? No azedume sistemático, nas crises de autopiedade. Tem gente que vive sempre zangado com a vida, chateada, tudo é um problema, tudo é, entendeu? Está sempre azedume. Tudo isto tem a ver com culpa. São as nuances. Porque enquanto eu projeto de um jeito, eu não ouço do outro. Ou dos hábitos de lamúrias e queixas constantes. Mas o terceiro ponto que é legal. Esforço de superação. É a ação que promove o equilíbrio no processo de arrependimento. Não existe arrependimento real sem reparação. Se arrependeu, arranja um jeito de reparar. Mas não vai me ouvir. Talvez me diga coisas incríveis. Baixa Cristo. Porque se te disse é porque tu já disse. Escuta, abaixa a cabeça. Querer melhorar, sentir-se culpado e nada fazer é muito doloroso, alimentando a possibilidade do sentimento de culpa, adoecer no remorso. Aí vem uma coisa que eu tinha comentado. Importante lembrar que enquanto o arrependimento vivifica nossa responsabilidade moral em reparar o erro cometido, alcançando o auxílio das esferas superiores. Ah não, ele agora está afim mesmo de melhorar. Gabriel, pô, mas Miguel, vai aliviar? Não. Vão aliviar, Miguel. Vão aliviar porque ele quer melhorar. Vamos dar a mão. Vamos dar ajuda. Não é assim que a gente faz com alguém que está caído e quer se levantar? A gente não dá a mão. Pô, se a gente dá, que somos essas coisas que nós somos ainda, imagina eles lá. Querer melhorar, sentir-se culpado e nada fazer é muito doloroso, alimentando a possibilidade, volto a dizer, do sentimento de culpa e remorso. O remorso nos vulnerabiliza e progressivamente destrói nossas possibilidades de resiliência, de enfrentamento, de melhora. Ele mata, o remorso mata. Podemos ver num quadro estruturado essas questões. Tem um quadrozinho que está em cima de 2 livros. Um é um dos capítulos do livro Fala Preto Velho. Fala nas emoções tóxicas. E outro é o livro justamente Emoções Tóxicas, também inspirado também pela Hermance Dufour. Culpa, olha só. Isso eu tenho que aproximar dos olhos, mesmo com óculos. A emoção culpa. Finalidade desse sentimento que nos foi trazido.
desenvolvimento da consciência quanto à responsabilidade existencial que cada um de nós tem. Esse sentimento que nós chamamos de culpa, mas não como nós vemos a culpa, ou como nós alimentamos no remorso, é para que a gente se mancasse cada vez que pisasse na jaca aqui embaixo. Então o Pai nos deu essa coisa na nossa consciência, na nossa alma. Quando ela adoece do remorso, condições para o implantamento do chip do não merecimento. Não vou entrar nisso agora, mas vamos dizer assim, nós temos uns chips implantados. Não esses estão dizendo aí que iriam implantar na gente ou não, ou que já implantaram, eu não sei, vai ver que eu estou cheio de chip e nem sei. Estou chipado, tá entendendo? Mas não importa. Conversa ou não conversa, o pessoal da área espiritual não positiva implanta os chips legais aí. Tem uma história verdadeira de vidente, lá no antiga Casa Santa Lúcia. Sempre gostei da Casa Santa Lúcia, porque ela tinha uma verdade no muro, né? Nem todos os que aqui estão, são. E nem todos que são, aqui estão. E realmente a capacidade tem muito mais do lado de fora do que lá dentro. Tenho certeza, não é? Não estou dizendo que obrigatoriamente só é nenhum de nós aqui, pelo menos dos senhores e das senhoras, tá? Bom, isso nos afeta diretamente o chakra solar. E olha o que nos desequilibra. Dá uma ideia de fragilidade, apatia, ansiedade, depressão, com bloqueio das energias de prosperidade, dificultando a atração de boas relações e boas coisas. Grande perda de energia vital. Quem está na culpa realmente está carregando um pesão. O chakra fica aberto, olha só, puxando o que estiver no ambiente. A energia não positiva está vulnerável, está aberto, enfraquecido, não faz o devido intercâmbio entre o que vem da matéria básica do animal e o que viria de um lado mais elevado, espiritual. Reparação, ação de restaurar ou consertar algo, satisfação dada a alguém por uma falta, uma ofensa, uma retratação. No capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, no capítulo chamado Código Penal da Vida Futura, tem um código penal lá, mas o negócio é sério. Né? Eu acho. Não, se não for, eu quero voltar na mesma hora. Porque, sério, não sério, ficou aqui embaixo. A reparação, diz lá, a reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se fez o mal. Aquele que não repara seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, o reparará fora dela. No céu e inferno ainda. Nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto ou efetivo. Nesses casos, a reparação se realiza fazendo-se o que se deixou de fazer, cumprindo-se os deveres que foram negligenciados ou desprezados, as missões em que se tenha falido, praticando-se o bem, reparando-se o mal que se fez, por menor que ele possa parecer. Às vezes minha esposa, quando eu digo assim, poxa, se eu voltasse, eu ia dar melhores aulas. Ela foi minha aluna há 30 e tantos anos atrás. Dizem as más línguas que ela casou para se vingar, mas eu não acredito não. Ela disse, mas você fazia tudo certinho, chegava na hora, tu era exigente, aliás, tu era um mala. Tu eu digo, é para você ver, mas eu ainda teria sido melhor. Talvez eu fosse tão exigente como eu era, ou até mais, mas com mais doçura. Faz uma diferença fundamental, porque o problema não é a exigência, é a forma como ela é colocada. Que às vezes vem da nossa fraqueza em achar que não pode controlar, e a gente engrossa. Porque quem tem segurança controla de uma outra maneira. Aliás, não controla, apenas dialoga. Então, só para terminar aqui, vamos nos lembrar de lembrar e nunca esquecer. Não somos aparências, e sim essência. Foi bem colocado também, né? Não somos deste plano, apenas estamos aqui. Não viemos para ficar, e sim para aprender, para reparar, para corrigir.
Não viemos juntar, e sim aprender a dividir. Não viemos para julgar, e sim para aprender a aceitar. Não viemos para discriminar, e sim para amar, como Jesus exemplificou. Libertemos-nos dos rótulos, das velhas crenças, olhemos para dentro de nós e aí descobriremos, na verdade, quem somos. Mais chance para se arrepender, quando for o caso, e sempre oportunidade de reparar. Nosso momento é agora e já. Não há tempo para esperar, precisamos agir. O tempo passa, todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer. Reparando tudo que nos foi possível em sentimento de profunda gratidão pela oportunidade essencial de aprender e resgatar. Então, trabalhinho nosso de autopesquisa de cada um de nós, muito interessante se pudéssemos pensar, na medida do possível de cada um, e perguntar à nossa consciência com a ajuda de Jesus, porque quando há a intenção no coração, eles dão todas as nossas possibilidades de ação, do que é possível no momento, é claro. Mas a intenção, e de grão em grão, não tem o ditado popular, galinha enche o papo, com vontade, de passo em passo, vamos reparando, né, o que estivermos aí, que vem a nossa consciência, e vai emergindo. O perigo é que vai emergindo cada vez mais. Por isso que é bom ir devagar, não mexer muito, não é verdade? Porque se mexer, você não vê o que tem que reparar, ou não mistura tudo, fica uma confusão danada. Né? Lembra muito aquela famosa primeira pescaria de lambari de esgoto que um dia me oportunizaram fazer. Ele olhou para mim, o Carlos Aldo, que de lambari pescaria de esgoto, era o nome que se dava lá no bairro do Rio de Janeiro, onde eu fui criado. Então tinha aqueles peixinhos de rio, né? Pintadinhos, isso e aquilo. Aí deixaram eu ir pescar. Aquela lata presa no cabo de vassoura, jogavam um miolinho de pão, o peixinho vinha, a gente ficava pescando. De esgoto por quê? Porque era aquele lugar que tinha muita matéria orgânica, porque saía, despejava no rio. Aí eu cheguei lá, comecei, né? Nunca tinha feito, ansioso para pegar os peixes, para levar para casa, baguncei tudo, sujou a água toda, aí me deram os cascudos maiores, né, pela primeira vez, e eu fui chorando para o canto, fiquei lá, porque se eu voltasse para casa chorando, não ia me deixar em mais. Então eu fiquei sofrendo ali no canto. Aí tem sempre uma alma caridosa lá, veio lá um daqueles, chegou para mim, me deu outra muqueca, a cabeça assim, e disse, mas foi só uma forma de poder chegar, eu acho que tinha que dar uma satisfação pública também ali, né? Mas foi assim, vem cá que eu vou te ensinar. Aí me levou lá e disse, olha só, eu jogava o miolinho, não bota, deixa a lata ficar no fundo quietinho. Aí quando eles vierem assim subindo, porque quando eu cheguei lá e mexi, querendo pegar, misturou tudo que tinha de dejeto no fundo com os lambos, com os peixinhos, ninguém via nada, ninguém pescou nada, estraguei a pescaria de todo mundo, é a minha própria. Então, não vamos mexer de uma vez aqui, não, senão vai subir tudo. E subindo tudo, a gente não vê o que está na prioridade, o que pode ser feito, dentro de tudo que a gente gostaria de fazer. Mas cada pequena reparação abre um caminho imenso para o nosso autoeducação e desenvolvimento. E dá muita felicidade a quem estão em torno de nós. Pensem que cada vez que um filho nosso, a gente percebe que ele está assim, acordando, despertando, aquilo dá um prazer tão grande que a gente tem que se controlar para não estragar tudo de novo, né? Então, pensa bem, se nós que somos somos assim, imagina o Pai maior quando nos vê no caminho da reparação. Que Deus nos ajude a acordar. Antes de pedir o nosso visitante para fazer a prece final, queria lembrar da carona solidária, né, que ofereço carona. Lembrar da nossa campanha permanente de arrecadação de alimentos, para que a gente possa assistir algumas famílias em situação de vulnerabilidade de alimentar e
Vocês têm ajudado bastante a gente a cumprir essa tarefa. A gente agradece de coração. Muito obrigado. E continue trazendo, porque o pessoal tem que comer todo dia, nós precisamos ajudar sempre. Agradeço. E depois da prece também a Clélia vai falar sobre o assunto portão. É importante que fiquem atentos na hora de sair, porque o portão abre para um carro de cada vez. Passa um carro, ele vai fechar. Aí eu vou ter que esperar, aí o sensor ativa de novo, abre, passa o outro. Por enquanto é o que temos, mas a Clélia vai explicar depois com mais detalhes. O Eugênio vai fazer a prece final, depois a Clélia conversa com a gente. Obrigado. Vamos fechar os olhos, quem sentir a vontade para fazê-lo. Respiração profunda para nos conectar com tudo que há em nós e fora de nós, os princípios da verdade, da justiça e do amor de quem nos criou. Pai de altíssima bondade, Pai querido, Criador de todos nós, Jesus Cristo, Espírito maior, Espírito amigo, governador desse planeta, que nos trouxe a lei do amor, da fraternidade, da caridade. Francisco de Assis, mentor espiritual desta casa, espiritualidade bendita que inspira e orienta os trabalhos que aqui são realizados e a todos nós, a cada um de nós assiste. Gratidão. Gratidão por mais um momento, uma noite de encontro, de reflexão para todos nós, de estudo, mas principalmente, obrigado, Pai, pela sensibilização da Tua presença entre nós, que possamos levar daqui a força necessária para despertarmos os justos arrependimentos de nossa caminhada e encontrarmos força para reparar tudo aquilo que pudermos fazer, mas principalmente que possamos nos arrepender de tudo aquilo que dentro de nós, de maneira mais ou menos consciente, deixamos crescer, pelo pensamento, pelo sentimento cultivado inadequadamente, que não corresponda às leis divinas e aos ensinamentos do Evangelho de Jesus. E que encontremos na realidade de nossas consciências a força necessária para continuarmos caminhando e até o final dessa jornada, tudo aquilo que puder ser reparado, que assim nos seja, Senhor, pela vossa graça, o nosso merecimento. Que assim seja, Pai querido. Graças a Deus. O portão do laje vai ficar aberto para nós até 8 horas, tá? Só peço a vocês o seguinte, tentem observar que o portão, é outra coisa que eu estou insistindo, o portão ele abre e fecha o tempo todo quando você sai, porque a saída nossa vai estar fechada. Então o portão ele está programado para segundos. Você passa, tem a foto de célula, né? Aí ele abre sozinho. Aí não entrem atrás de outro carro, porque está arriscado pegarem, né, o portão pegar vocês no meio do caminho. Então observem bem quando vocês estiverem passando. Na entrada vocês não vão ter problema, porque a gente vai mantê-lo aberto até 8 horas. Depois o problema está na saída, tá? Tá perigoso. Eu já até conversei com o Roberto mais uma vez. A programação não tem que dar tempo do carro passar, até porque quem entra tem que interfonar. Até que você saia do carro, interfonar, que o interfone está lá longe, o portão já abriu e já está fechando, né? Então, eu já estou conversando com ele, estou insistindo com ele, né? Estou botando os defeitos que eu tenho que botar no portão. E a gente conseguiu o segundo e quarto, já ganhamos um pouquinho. Mas eu vou continuar.